Ou seja, o homem precisa chegar ao conhecimento da verdade. A verdade do que de fato aconteceu. Deus nunca ameaçou o homem. Essa é a verdade. Deus nunca ameaçou o homem. Deus nunca fez um lago de fogo para o homem, no sentido de um tacho de fogo. Deus nunca ameaçou o homem dizendo: olha, você cuidado, senão eu tenho o poder de pisar em você e o seu sangue espirrar. Pelo contrário, todas as mazelas, e essa é a verdade que liberta o homem, todas as misérias humanas, todas, elas têm origem no diabo. Ele é o culpado, ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Mentira que o pai da mentira, quando em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira e o diabo é homicida desde o princípio. Veja, em mentira e homicida, a mesma ideia quando diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, a mentira, e pelo pecado a morte, é o homicida. Pecado e morte aqui. Entre o pecado e a morte estão a dor, a lágrima, a angústia, o medo, a violência, o sofrimento. São as filhas do pecado. Então o sofrimento da humanidade não provém de Deus. Não é Deus que manda enchente, não é Deus que manda terremoto. Tudo mentira. Não é Deus que está zangado e por isso ele resolveu tocar fogo em Sodoma e Gomorra. Não é verdade. Pastor, mas a minha Bíblia diz que foi Deus. A sua Bíblia diz muita coisa. E se você for ler a sua Bíblia com esse olhar rudimentar de Moisés, você vai se tornar uma pessoa extremamente violenta, em nome de Deus. E a prova está aí. Olha para o cristianismo. Quantos milhares de pessoas morreram em nome de Deus? Que a igreja matou, que Roma matou, que Lutero matou, que a reforma matou, o movimento de reforma matou. Quantos? Até hoje se faz campanha em igreja dizendo que Deus vai dar a vitória. E nenhum pastor fala assim: pessoal, antes de nós orarmos para Deus, para exigir a vitória de vocês, eu quero que vocês me contem suas causas, para nós sabermos se elas são justas. Ninguém pergunta isso. Eles garantem: Deus vai te dar a vitória, ainda que a sua causa seja injusta. Isso é violência. Porque eles acreditam que Deus é partidarista. Eles acreditam num Deus mau, perverso, um Deus que elege meia dúzia de pessoas e as favorece, enquanto os outros Deus zomba, ri e persegue e mata, porque não pertence a Ele no sentido pragmático de seus dogmas. E tem o que diz, tem um texto que diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Olha que injustiça. Então essa mentira aqui, quando desfeita, o homem é liberto, o homem volta a amar a Deus. Quantidade de pessoas que leram as Escrituras e entenderam, e porque leram e entenderam, discordaram, poxa, e por discordarem se tornaram inimigas de Deus. Essas pessoas têm que ouvir, podem voltar para Deus, porque não foi Ele que fez nada disso. Deus, na linguagem mais simples e pura, é o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 3, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Creia nisso. E se quiser entender esse conceito com maior profundidade, leia em seguida 1 Coríntios capítulo 13, em que o amor é apresentado em todos os seus atributos. E passe a aplicar isso como um princípio hermenêutico, no sentido de que esse amor de que é dito, de que é manifestado em 1 Coríntios 13, que é verificado na vida e no viver humano de Jesus de Nazaré, aplique isso a Deus. Ponto final. E o resto é resto.